a aula de vocês e percebi que estou com terção. Então é isso, gente. Quem ri já sabe. Vai ser o último a sair da sala de educação física depois que todo mundo tirar o tênis. Tá bom? Então bora para a aula. Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar nossa aula do dia. Hoje é terça-feira, aula de ciências. Vamos começar com o nosso conteúdo. Página 49, a água. Tá? Eu vou dar uma lidinha aqui com vocês para começar a explicar, né, toda a matéria. A água. Aproximadamente 70% do corpo humano é formado por água. Pode-se até dizer que ele é um grande tanque de água em que estão dissolvidas várias substâncias. É nessa mistura que ocorrem as reações químicas da vida, ou seja, a combinação de substâncias transformadas em novas substâncias. Então, gente, eu vou dar aqui só um exemplozinho. Dentro do nosso estômago existe um ácido, né? E esse ácido, ele é responsável por decompor os alimentos, né? O que a gente come, esse ácido, ele destrói, né, essas bactérias que são absorvidas pelo estômago, pelo sangue, enfim, e o corpo absorve todos os sais minerais, todas as substâncias boas, e o que não presta, né, o que o organismo não absorve, vai para o intestino e que é transformado em fezes. Então, esse é um dos grandes também diluentes, né, do nosso organismo. Então, vamos lá. Parece que boiamos. Um bebê ainda na barriga da mãe tem 95% do seu peso de água. Numa criança recém-nascida, essa produção passa para 80% e vai diminuindo até a vida adulta, quando ele pode chegar a 40%. Mesmo assim, é muita água. É verdade que a quantidade de água no corpo de um adulto varia bastante, dependendo inclusive da quantidade de gordura. Onde há muita gordura, há menos água. A água está sempre presente nos diversos órgãos e sistemas do corpo de acordo com as funções que eles desempenham. Pulmões, fígados, sangue, rins, músculos, pele e ossos. Podemos verificar a presença de água em nosso corpo através do suor, da saliva e da urina. Todos os animais e plantas têm água, só a quantidade que varia. Então, assim, no livro nós temos alguns exemplos. A rã tem 78% do seu corpo formado de água, a galinha 64%, a minhoca 80%, a lagosta 79%, o abacaxi 87% e o tomate 95%. Página 50. Uma vida saudável está diretamente ligada à quantidade de água que consumimos diariamente. Todo mundo deve beber bastante água, cerca de 3 litros por dia. Apenas pessoas com alguns problemas de saúde específicos, como insuficiência cardíaca, hepática ou renal crônicas, podem ter restrições hídricas, ou seja, devem ingerir uma quantidade menor de líquido. Então, vamos lá, insuficiência cardíaca, quem tem problema no coração, né? Quem tem problema no bombeamento do coração. Doença hepática, é doença no fígado, quem tem alguma doença no fígado. E quem é renal crônico, quem tem problema nos rins. Então, vamos lá. Como um rio navegável. As moléculas de água têm grande capacidade de se deslocar rapidamente. Mas a propriedade mais incrível da água é a capacidade de ligação entre seus átomos de hidrogênio e as moléculas vizinhas. Várias substâncias não se diluem quando adicionadas à solução aquosa e, por isso, podem ser transportadas pelo organismo. Isso tudo quer dizer que a água do nosso corpo seria assim, como um rio navegável. Ela fornece um ambiente adequado para o rápido transporte para ação na célula de diversas moléculas indispensáveis à vida. Observe o planisfério. Gente, o planisfério é a imagem, né, do globo terrestre, digamos assim,
aberta, né? Como se estivesse plana, sem ser redonda. Nele, as áreas azuis representam os mares e oceanos do nosso planeta. A água é uma substância valiosa, necessária à vida, pois sem ela nós não existiríamos. Ela é quase onipresente, ou seja, está presente em quase todos os lugares, e é um elemento composto por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando a molécula H2O. Nós falamos sobre isso, né, na mistura, não é isso? Então, nós já falamos sobre a formulação da água. A água se apresenta em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso, que nós também já falamos sobre isso. Um exemplo do estado líquido é a água que a gente bebe, né? É o leite, enfim. Mas como nós estamos falando da água específica, é a água que a gente bebe, é a água que sai do filtro, da torneira. Esse é o estado líquido. O estado sólido da água é quando ela vira gelo, quando nós colocamos ela na cambuquinha e botamos no congelador. E seu estado gasoso é depois que ela evapora. A partir do processo de evaporação, aquelas moléculas, né, que sobem, enfim, para fazer todo aquele ciclo da água e tudo mais, é o estado gasoso. Vamos fazer algumas observações. Vocês já ouviram falar que a água é a fonte de vida? Creio que muitos já ouviram falar sobre isso. Por que é a fonte de vida? Como disse aqui no livro, ela é praticamente onipresente, ou seja, ela está presente em quase tudo que existe no mundo, não é isso? Então, vamos fazer uma análise, fazer uma análise com relação a alguns pontos, tá? Vamos supor que acabassem as águas dos rios, dos mares, dos oceanos, enfim. O que aconteceria? Não existiria vida marinha, certo? Não existiria, os animais morreriam, os animais marinhos morreriam. Além dos animais morrerem, qual seria a outra consequência? As plantas não resistiriam, né? Então, se a semente não vinga, automaticamente nós não temos a árvore, que nos proporciona o quê? O oxigênio, frutas, sombra, ajuda no clima. Então, influenciaria muito diretamente na nossa vida, certo? Então, nós não tendo as plantas, as frutas, enfim, influenciando no clima e tudo mais. Os animais que também dependem da água para beber, para se alimentar das frutas e tudo mais, também morreriam. Ou seja, gente, realmente sem água, sem vida. Acabou a água, não tem como ter vida. Sem água, sem vida. Por isso que nós falamos que água é a fonte de vida, porque é o princípio, né, de tudo ali é a água. Ok? Até aí tudo bem, né? Então vamos para a próxima página. Página 51. Vamos ler aí. Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre procurou morar perto dos rios, das fontes de água, com o objetivo de facilitar a sua vida, utilizando a água para moer grão, para a irrigação, ou seja, para a sua sobrevivência. A água em nosso planeta pode ser doce ou salgada. A água salgada é encontrada nos oceanos com uma grande concentração de cloreto de sódio, além de outros sais minerais. Nós também falamos da formulação do sal, né, no conteúdo anterior. Então tá aí mais uma vez. Já a água doce é encontrada nos rios, nos lagos e nas represas. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferiores à água do mar. Então a água doce é uma água que não tem aquele sabor, né, que a água do mar tem. Porque é nítido, se você entrar num rio e lamber seus lábios, por exemplo, você não vai sentir o gosto de nada. Agora, se você entrar no mar e lamber os seus lábios, você vai sentir o quê? Aquela água bem salgada. E há praias que a água é bem salgada, que chega a arder os olhos, né? Que a gente não pode nem abrir o olho debaixo d'água. E há praias em que a água não é tão salgada assim, mas ainda assim nós sentimos o gosto do sal. Veja como está distribuída a água no planeta. Então, olha lá, 97% do nosso planeta é água salgada, ou seja, 97% da água existente no nosso planeta representa o quê? Os oceanos. E 3% água doce, ou seja, uma pequena parte
é dividida entre rios, cachoeiras, lagos, enfim, outras fontes de água doce. Então vamos lá para a página 52. Tipos de água. De acordo com a sua composição, podemos dizer que existem vários tipos de água que são classificados de acordo com as suas características. Veja alguns, vamos lá. Água potável é o tipo ideal para o consumo, beber, cozinhar, é fresca e sem impurezas. Então, gente, água potável nada mais é do que a água que a gente bebe do filtro, né? É a água limpinha, água filtradinha, sem bactérias, sem nada, tudo toda ali limpinha, pronta para o nosso consumo. Água poluída é água suja, isso é, água que contém impurezas. Por exemplo, a água da chuva é uma água poluída, né? Porque o processo de caminho que ela faz, né, da nuvem até chegar aqui, ela já se contaminou, porque cai em telhas, telhados, a própria poluição, né, do ar. Essas gotículas de água absorvem essa poluição, então ela chega aqui poluída. Não é ideal para nós bebermos. Água contaminada é água que contém micro-organismos capazes de causar doenças ou intoxicações. Então, um exemplo de água contaminada, gente, vocês já viram que por conta da falta de higiene e da falta de saneamento básico em muitos lugares, o esgoto ele é jogado direto no mar? Então, isso é uma água contaminada, porque ela não está apenas suja, ela não está apenas poluída, né? Ela está contaminada, porque naquele esgoto tem o quê? Tudo de ruim. Resto de comida estragada, fezes, né? Tudo que está ali no esgoto vai ser misturado com aquela água. Então, aquela água está contaminada. Aquela água, se a gente beber, a gente corre o risco de pegar uma doença muito forte por conta desses micro-organismos, e morrer, inclusive, chegar a óbito, dependendo da bactéria, no caso, que a gente absorver bebendo uma água contaminada dessa. Água doce é a água dos rios, dos lagos e das fontes. Eu vou deixar aqui para vocês verem alguns exemplos. O que é água da fonte? Gente, a água da fonte é a água mais pura que tem, porque o nome já diz, ela vem da fonte. Então, assim, ela não tem nenhuma impureza, ela não tem nenhuma sujeira, ela não tem nada de ruim. Ela é uma água pura que a gente pode beber direto ali, sem precisar filtrar, sem precisar passar por nenhum processo. Água destilada é constituída unicamente de hidrogênio e oxigênio. Não existem impurezas, nem qualquer tipo de sal dissolvido nela. Ela é adquirida através de um aparelho chamado destilador. Então, bora ver um vídeo aí explicativo do que é uma água destilada. Meu nome é Laila Caroline, eu sou aluna do LEQUAL, Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas. Hoje nós vamos falar sobre destilação simples. A destilação simples é um processo de separação de misturas pelo seu ponto de ebulição. Para entender melhor o processo de destilação, vamos construir um destilador simples alternativo. Para o preparo do destilador, nós vamos precisar de 3 pedaços de madeira, um de 3 por 8 centímetros, outro de 35 por 8 centímetros e um maior de 35 por 20 centímetros. Vamos precisar também de uma junção Y 3/4, uma braçadeira, 2 plugs 3/4, fita veda-rosca, 6 parafusos, suporte do tipo L, uma lâmpada, massa de fixação rápida, 40 centímetros de mangueira de nível, uma garrafa de 600 ml de refrigerante, um alicate e uma chave de fenda. Primeiramente, vamos fixar o suporte L na madeira maior. Pegamos um parafuso médio e fixamos. Para montar a aparelhagem, nós precisamos de 2 plugs. Um deles é somente para fechar o sistema do destilador. Você pode agora colocá-lo aqui. O outro deve ser feito um furo com o auxílio de uma furadeira ou um ferro quente. Ele ficará assim. Após o preparo do suporte, vamos para o preparo da lâmpada. Pegamos uma lâmpada incandescente sem utilidade e retiramos o miolo. Em seguida,
Com a lâmpada já aberta e retirada do seu interior, encaixamos ela no suporte. A partir do momento em que a solução é aquecida, quando a temperatura chega a 100 graus Celsius, a água evapora, passa pela mangueira que está dentro da garrafa de água, se condensa e sai no coletor no estado líquido. Duas aplicações muito conhecidas do processo de destilação são o processo de produção da cachaça, que deriva da destilação do caldo de cana, e o processo de destilação da água, que retira os sais minerais da água e a deixa apta para utilização em laboratórios. O preço médio para a produção do destilador alternativo é de R$ 15. Lembrando que um destilador simples utilizado no laboratório custa em média R$ 600. Se liga na UFG! Então, gostaram do vídeo, gente? Esse vídeo ele é bem rapidinho, mas explica bem como que funciona a obtenção da água destilada, né? Então, o que é uma água destilada? Resumindo o vídeo que vocês assistiram, é uma água poluída, ou seja, é uma água que tem impurezas, uma água suja, não é uma água contaminada. Uma água poluída é diferente da água contaminada. Nós podemos ter de parâmetro aí, como eu disse na explicação anteriormente, a água poluída é uma água da chuva, por exemplo, que chega aqui poluída por conta de absorver, né, toda essa poluição e tudo mais. E uma água contaminada, vamos lembrar lá do esgoto, é uma água que contém micro-organismos nociva para a nossa saúde, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. É uma água poluída, uma água suja, uma água, né, que tem alguma impureza. Ela é fervida. Depois de chegar numa certa temperatura, o que acontece? Aquele processo de evaporação da água. Então, aquelas gotículas de água que passaram pelo cano da experiência que vocês viram, está acontecendo o quê? Está pingando no outro recipiente. Então, essa água ela já foi purificada a partir do processo de ebulição, né? Que foi ela ferver. Então, ela chegou a esse processo. Isso é água destilada, aquela água que sai no outro potinho ali, aquelas gotículas, é a água destilada, é a água limpa tirada da água com impurezas, tá bom? Então, água mineral. As águas minerais são assim denominadas porque contém uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos nela. Então, água mineral a gente encontra nessas garrafinhas, né, no galão de água, enfim. É uma água limpa, uma água da fonte, que nela é adicionado muitos minerais, que faz bem à nossa saúde e mantém o equilíbrio no nosso corpo. Água salobra é levemente salgada e não forma espuma como sabão. Então, aí já está dizendo, é uma água, ela não chega a ser tão salgada quanto a água do mar, mas ela também não é sem sal. Ela tem um gostinho muito leve de sabão, ó. De sal, e ela não deixa gerar a espuma do sabão. Água termal tem uma temperatura elevada, é encontrada em fontes termais. Gente, o que é fonte termal? A partir do processo do vulcão, aquele calor todo precisa de alguma forma escapar, digamos assim, vamos usar essa linguagem, né? Ele precisa respirar, como se a Terra estivesse respirando, vamos colocar assim, os poros da Terra. Então, o que acontece? Essa água sai com uma pressão muito grande do chão, né, do solo, do subsolo, enfim, da cratera mesmo. E essa água sai numa temperatura elevadíssima, ou seja, muito, muito quente, porque é de acordo com as atividades vulcânicas. E esse processo de vulcanismo, gente, acontece até mesmo nos oceanos, no fundo do oceano. Entendeu? A gente não vê, mas acontece. Então, essa água, inclusive, é utilizada como cosmético no rosto, né, para pele, para tratar, enfim, e muitas outras coisas. Tem lugares também com água termal natural, que as pessoas vão para se banhar nessa água, enfim, e obter aí todos os nutrientes que essa água é capaz de oferecer para a pele e para o corpo, tá bom? Então, vamos fazer as atividades das páginas 53 e 54, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do dia, espero que tenha me feito clara para vocês.
Nos vemos no Tira Dúvidas. E é isso. Tô morrendo de saudade de vocês. E já sabe, né? Quem ri vai ser o último a sair da sala dia de sexta-feira, hein? Ansiosa para a nossa volta às aulas.